Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai fazer um sem filtro para a gente discutir um pouquinho como é que a gente deve fazer, a gente professor, para fazer com que um aluno se apaixone por balé. Bora lá? Bem-vinda, Tia Ju, ao nosso Sem Filtro. A Tia Ju vai me fazer perguntas, né? E a gente vai ver. Eu não sei quais são as perguntas, eu só sei que o tema é esse. E bora lá ver o que vai dar isso. Essa semana a gente recebeu uma pergunta curiosa, né? Eu falei, eu vou levar essa pergunta para a Mari para um Sem Filtro com certeza. Vamos lá. A pergunta foi: como fazer um aluno experimental amar a aula e querer ficar? Boa pergunta, muito boa. Bom, eu acho que tem várias coisas nessa pergunta pra gente discutir, né? Acho que é muito simples a gente fazer um aluno experimental se apaixonar pela aula e ficar. Eu acho que essa não é a dificuldade. Vou explicar para vocês como é que eu faço isso. Mas eu acho que a grande dificuldade, na verdade, ela vem na hora que a gente para pensar nesse aluno que já está matriculado. Porque é muito comum as escolas terem uma adesão a um determinado curso, por exemplo, balé adulto, e a gente ter uma grande queda desse curso também durante um período, né? Onde as pessoas cancelam a matrícula, desistem do balé e tal. Então eu acho que é muito mais importante a gente pensar em como fazer esse aluno ficar apaixonado por balé ao ponto de não sair. Não ao ponto de se matricular, porque quando a gente pensa ao ponto de se matricular é fácil fazer. Agora, o cotidiano, conforme a aula vai acontecendo, as frustrações vão acontecendo, a pessoa vai vendo que balé não é um negócio fácil, não é impossível, mas não é um negócio fácil, vai tendo que lidar com o seu corpo, com as suas dificuldades, aí a gente precisa realmente pensar nesse aluno, para motivar esse aluno, para que esse aluno não cancele a matrícula e não desista da dança e não crie aí uma grande frustração e eu não quero mais balé não é pra mim. Então acho que vale mais a gente pensar nesse caminho, né? Porque o caminho da experimental ele vai ser bem simplesinho. Acho que até mesmo porque o aluno que agenda a aula experimental, ele já tem uma pré-decisão na cabeça dele, senão ele nem passa pela etapa de agendar a aula experimental. Sim, né? eu acho que se a gente pudesse numerar, não sei, a Tia Ju, ela participava mais ali, né? Ela cuidava mais da parte administrativa da escola. E se a gente puder numerar, não sei se eu vou estar falando besteira ou não, você me corrija, por favor, mas sei lá, em cada 10 potenciais alunos que chegam ali na secretaria e que falam, como é que funciona balé adulto? Eu acredito que vá para a aula experimental, se for 5 é muito. Tô errada? Acho que até um pouco menos. Acho que até um pouco menos. A coragem de agendar a aula experimental é um trabalho interno ali da pessoa, que pode estar o Papa na secretaria explicando o que é balé adulto, mas é uma decisão interna e muito pessoal ali da pessoa. Depois que ela toma essa decisão que ela consegue agendar. Mas se você pudesse numerar de 10, agora eu vou te entrevistar. De 10 pessoas que chegam no balcão perguntando sobre balé adulto, quantas pessoas realmente falam, eu quero agendar uma aula? Olha, 4 fala que vai agendar, das 10, as 10 vêm pedir informação, 4 vai agendar, vai vir para a aula mesmo ali 3. E vai fazer matrícula? Aí depende de horário e tal, essas coisas, mas fecha a matrícula, vai 2, fecha a matrícula. Então, a cada 10 pessoas que vão procurar balé adulto na sua escola, apenas 4 vão agendar aula experimental, isso pela nossa realidade, né? Das que agendaram, apenas 3 vão vir, das que vieram, 2 fecham. Então, a cada 10 pessoas que você atrair para sua escola, 2 vão fechar a matrícula. Isso dá resposta imediata, né? Algumas vêm, pedem a informação hoje, volta daqui 2 meses, pede informação de novo, volta daqui 2 meses, aí agenda. Então, e aí eu acho que isso é uma coisa legal pra gente pensar. Por que isso acontece, né? Sim. E se a gente abrir um pouquinho mais o ângulo de visão, de 10 que realmente vêm procurar experimental, quantas não tem vontade e não vem? Né? Morre de vontade de fazer, mas não vem procurar aula. Sim. Talvez 20, 50% Sim. venha procurar.
Então eu acho que a gente como escola de dança, como professora, a gente precisa pensar muito nisso, né? E o que faz as pessoas não quererem nem vir procurar? Primeiro é a questão do estereótipo, né? Que a bailarina tem que ser magra, para fazer balé tem que ser novinha, não dá para começar. Eu nunca fiz uma aula de balé, eu vou começar depois dos 20, 30, 40, 50 anos. Então quanto mais a gente ficar quebrando esses tabus, mais as escolas vão abrir o leque de oportunidade para essas pessoas, mais pessoas vão chegar, consequentemente mais pessoas vão agendar. E aí se a gente for pensar, tá, a pessoa chegou, ela já venceu o grande tabu de procurar uma escola, ela chegou na escola, ela pediu as informações. O que faz a pessoa não agendar uma experimental? Acho que medo. Medo, vergonha. Né? E eu diria até mais, uma coisa que eu acho que é fundamental, que na Deleite, assim, eu era muito chata nisso, que é a questão da pessoa, como ela é recebida. E não é só pela secretária, não adianta nada a secretária da escola ser linda, simpática, envolvente, se as alunas de balé adulto mesmo, que passam por aquela pessoa que está pedindo informação ali, for nariz em pé. Se for nariz em pé, não fica. Então, quanto mais a gente disseminar uma cultura de receber bem as pessoas para os nossos alunos que já estão dentro de uma escola, que já estão dentro de uma sala de aula, mais quem chega tem a oportunidade de se sentir bem recebido. Sim. E quando você se sente recebido, você se encoraja. Né? É muito comum aqui na escola, né, a gente vê as meninas do balé adulto quando tem pessoas pedindo informações, elas falando, não, as próprias alunas, não, vem fazer uma aula, você vai gostar, nossa, não, eu também quando comecei não sabia nada. Então essa interação de quem é aluno com quem está pedindo informação, isso é fundamental. E como é que a gente faz isso com os nossos alunos, né? Como é que a gente chega pro aluno e fala, gente, ó, vocês são alunos, vocês têm o dever, não tem ninguém tem o dever de nada, né? Mas eu acho que na hora que a gente explica para os alunos, gente, olha, é um valor para a escola vocês receberem bem quem está chegando. É só lembrar, eu lembro assim de várias conversas com as minhas alunas, de falar para elas, lembra quando vocês chegaram aqui na escola? Como é que foi quando vocês chegaram? Né? Vocês foram bem recebidas? Como vocês gostariam de ter sido recebidas? Façam isso por quem está chegando. E você que é bailarina, que está me ouvindo agora, pensa nisso, né? Às vezes a gente entra numa onda do balé, infelizmente isso existe, né? Que é aquela coisa do nariz em pé, quem gira mais, quem tem perna mais alta e tal. No balé adulto isso é menos comum, graças a Deus, acho que é por isso que eu sou apaixonada por balé adulto, né? Porque isso é muito raro de acontecer. Mas em turmas mais adolescentes isso é muito comum. E a gente como professor, como escola, a gente tem que quebrar isso, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, quanto melhor essas pessoas da experimental forem recebidas, né, mais elas vão se sentir à vontade para agendar a aula. E mais vai disseminando a cultura, né? Sim, de receber e isso, bem. só o balé tem a ganhar com isso, né? Os bailarinos têm a ganhar com isso, porque quanto mais pessoas passar por uma sala de aula e vivenciar, sentir o que é fazer uma aula de balé, mais pessoas vão valorizar o balé, e as pessoas não entendem isso. Aí vai lá, faz um espetáculo, quer colocar R$60, R$100 o valor do ingresso, ninguém paga, e aí vai falar que o brasileiro não tem cultura, não valoriza arte, mas a gente não mostra para o brasileiro, a gente não mostra para as pessoas o que é aquilo. Se a gente não vivencia aquilo, a gente não tem como dar valor, né? Se eu vou lá, sei lá, até que nem esses dias eu fui tomar um café, é sem filtro, né? Então eu posso falar que é caro. Eu fui tomar um café num negócio que chama Starbucks. Isso daí. E eu nunca tinha tomado, não café, né? Porque eu não gosto de café, fui tomar um chocolate. Eu nunca tinha tomado nada ali e tal. E aí eu fui pra conhecer, né? Tipo, vamos experimentar esse negócio, né? E, tipo, pra mim, assim, foi sempre uma coisa meio curiosa. Mas eu nunca dei muito valor pra aquilo porque eu nunca tinha tomado. A partir do momento que eu tomei, aí eu entendi por que do valor do bagulho, né? Porque não é barato.
porquê do valor do bagulho, se vale realmente a pena ou não pagar aquilo e tal. Então eu acho que quando a gente degusta de algo, quando a gente realmente experimenta, aí a gente tem propriedade para olhar e falar, não, vale a pena. Então uma pessoa que passa por uma sala de balé, ela realmente tem propriedade para falar, não, eu vou pagar 60, eu vou pagar 100 conto para assistir um balé, porque eu sei o quanto é difícil fazer o que elas fazem. Então eu acho que a gente precisa abrir isso. Desculpa, eu acho que eu fugi um pouquinho, né? Vamos lá. Então, vamos retomar então. Bom, você tinha comentado que conquistar ali a experimental nem é o trabalho mais difícil. O trabalho mais difícil é a pessoa se apaixonar pelo balé ali no decorrer do dia a dia, aula a aula, né? O que faz alguém então se apaixonar pelo balé? Bom, eu acho que eu sou bem suspeita para falar sobre paixão no balé, né? Vou falar um pouquinho do que faz eu me apaixonar, para que as pessoas tenham uma noção. Mas assim, eu acho que o desafio, né, não é impossível, porque coisas impossíveis também a gente não curte, né? Então não é só genética? Não é. Nasceu apaixonada pelo balé, não é só isso, não. Nasceu girando pirueta já e sou apaixonada porque eu sei fazer. Não é só genética. Eu acho que tem alguma coisa, sabe assim, um chipzinho que a gente nasce muitas vezes, eu acho. E tem um chipzinho ali que fala, cara, ó, vai nessa linha aqui que é isso que vai te fazer feliz. Porque é muito louco, né, como a gente se apaixona mesmo sem conhecer. Tem muitas mulheres adultas que chegam aqui e tipo, cara, eu sempre fui apaixonada por balé e nunca fiz uma aula. Sim. Né? Por quê? Porque a gente vê alguém dançando, porque de repente na infância teve uma amiga que fazia e que admirava aquela pessoa, e enfim. Então tem várias coisas que criam esse chipzinho na gente. A partir do momento que a gente entra numa sala de aula, e tem outras coisas que influenciam nessa paixão. Primeiro, não ser uma atividade difícil demais, porque se for impossível, a gente como ser humano, a gente tem um sistema de defesa que faz com que a gente se desinteresse por coisas que causam frustração na gente. E isso, qualquer professor do balé estiver me ouvindo nesse momento, se você guardar só isso desse vídeo, já valeu a minha vida na Terra, né? A partir do momento que a gente faz alguma coisa, que a gente propõe alguma coisa numa aula e que eu faço com que o meu aluno, eu acabo fazendo isso com o meu aluno, que ele se sinta frustrado por não conseguir e eu não trabalho essa frustração nele, eu simplesmente condeno ele a desistir do balé. Ele vai desistir, é questão de tempo, ele vai desistir e vai virar aquelas pessoas que do tipo, ai não, eu já fiz balé, mas eu não gosto. Ai não, eu já fiz balé, mas assim, ai, não é pra mim. E aí a gente acaba criando pessoas frustradas com o balé e colocando a culpa de tudo que aconteceu no coitado do balé, que não tem nada a ver com isso, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa dosagem da aula para um aluno se apaixonar. Se for difícil demais, ele vai se frustrar e ele não vai querer mais. É um sistema de defesa nosso. Quando a gente se frustra, a gente se afasta. E se for fácil demais, perde a graça, né? A gente sempre acha que tipo, ai não, a gente busca coisas fáceis. Mentira, a gente não busca coisas fáceis. Coisas que é muito fácil, não sei o que tem pra gente, perde a graça. No começo é legal, depois perde a graça. E isso acontece muito com criança, e com adulto é a mesma coisa, né? Então eu acho que uma maneira de fazer um aluno se apaixonar por balé dentro da sala de aula é fazer uma aula que sempre cause um desafio, mas não causa frustração e também não é uma mesmice, né? Então, contrapeso ali, né? Achar esse meio termo. Eu acho que isso é o ponto auge para as pessoas se apaixonarem por balé. E é engraçado ver a quantidade de adolescentes e até adultos mesmo, muitas vezes, que chegam na secretaria para pedir informação de jazz. E aí você fala, olha, além do jazz a gente tem balé. Não, balé eu odeio porque já teve uma experiência pregressa muito ruim. É impressionante como algumas experiências traumatizam as pessoas com o balé. Sim, e uma vez me perguntaram, Mari, por que você compartilha as coisas, né? Por que você fala tudo no canal? Por que né, tudo gratuito, você sai por aí falando, né? Seus próprios concorrentes podem ouvir e aplicar isso. E é o que eu quero que as pessoas apliquem.
Porque a partir do momento que a gente, como professor, escola de dança, a gente tiver essa mentalidade de, cara, vamos fazer um trabalho bacana para que as pessoas não fiquem frustradas com o balé, e não estou falando em não ter exigência técnica, exigência de qualidade, não é isso. Mas eu exijo, eu desafio, mas ao mesmo tempo eu vou lá e abraço na hora que a pessoa se sente frustrada. Olha, é assim mesmo, calma, hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir. Quando a gente tem isso dentro de uma escola, as pessoas não saem com esse trauma. E a partir do momento que todas as escolas fizerem isso, o balé só vai crescer, né? Sim. Então, assim, mais do que querer que a minha escola, né, na época que eu tinha escola, nesse momento que eu tô gravando já não tem mais, enfim, mas na época que eu tinha escola, mais do que querer que a minha escola crescesse, eu sempre fui uma pessoa que eu quero muito que o balé cresça, e principalmente o balé adulto, né, que eu acho que é uma demanda ali bem reprimida, vamos dizer assim, de muitas pessoas querendo, poucas tendo coragem para fazer, poucos profissionais incentivando, e aí vira uma meleca. Então, mais do que querer que o que eu estou produzindo cresça, eu quero que esse mundo cresça, né? Eu acho que isso vai melhorar o meu trabalho, e isso vai melhorar a humanidade. Vai melhorar tudo. É o que eu acredito. Sim. E você é uma apaixonada pelo balé, né? Você, como uma apaixonada, como é que você caracteriza essa paixão? Quais são os sinais e sintomas que a pessoa apresenta para ela se definir como uma apaixonada pelo balé? Ótimo, boa. Bom, acho que a primeira coisa é o sonzinho do piano, né? Se você já tem uma queda por sonzinho de piano, dá uma olhada pro balé, porque acho que na hora que a musiquinha ali do piano começa, que a sua mente para de fazer barulho, né? A sua mente para de pensar e você começa a prestar atenção, a se sentir bem. Eu acho que isso é o primeiro sinal clínico que você já está contaminada pelo bichinho balé clássico. Você sentiu o coraçãozinho dar uma apaziguada? Dá, né? Faz aquela bradicardia. Você já fala, não, ó. E aí eu acho que uma outra coisa que é muito comum, que é visível para as outras pessoas, é a hora que o olhinho brilha, né? Sim. A pessoa que chega aqui na escola, né? E aqui na escola, quando a pessoa chega na secretaria, a primeira coisa que ela tem a secretaria desse lado, do lado de cá, ela tem a sala 1, né? Que tem vidros. Eu falo disso num vídeo que eu vou deixar aqui pra você, que é onde eu conto a notícia bombástica. E aí a pessoa chega na secretaria e fala, oi, e é natural a gente entrar e virar para os dois lados, e aí ela olha para a sala e ela fica. É impressionante. Não é? Aí o olhinho brilha, ela perde o raciocínio, ela já não sabe se ela conversa com quem está na secretaria ou se ela olha quem está dentro da sala dançando. Então esse sinal é assim, nível grave de infecção. Ela é clássico. Eu acho que eu colocaria esses dois sinais como os principais, assim. Não, show de bola. E muita gente define uma aula de balé, quem nunca pisou, né, numa sala de aula de balé, fala, não, balé é muito parado, balé é muito lento. Quem não conhece uma aula de balé, na verdade, o que se espera de uma aula de balé? Você falou que tem que ter esse contrapeso, né, de desafio, né, de não ter tanta frustração, mas o que se espera? Se espera uma aula parada? Se espera uma aula sem suar? Como que é? O que é uma aula de balé para quem nunca pisou numa sala de aula? Pensando em balé adulto, ok? É diferente para as idades, né? Cada idade vai ter uma criança. O que se espera é que a aula seja assim uma brincadeira absurda e que a criança aprenda brincando, sem perceber que está aprendendo. Mas para um adulto ali, o que se esperar da sua primeira aula, ok? Primeiro, esperar que o seu corpo ele não vai responder como você espera. Essa é a primeira questão. Aquela expectativa realidade. Então assim, ele não vai responder, porque é natural, é uma outra linguagem corporal, né? Então a gente está acostumado a andar na rua com os pés para frente.
Você vai na sua primeira aula de balé, a primeira exigência que vai ser que você gire os pés e as pernas para fora. Só isso já fala que negócio é esse. Mas se você não focar na técnica, sim, nessa sua primeira aula, não foca na técnica, foca em descobrir um mundo novo. Você vai ter um bombardeio de informações novas e de perceber o seu corpo de uma maneira que você nunca tinha percebido antes. Então, na sua primeira aula de balé, não vai lá pensando que a sua perna vai chegar na altura e que você vai sair rodopiando, né? As pessoas falam rodopiando 1000 vezes. Não é isso. A primeira aula de balé é para você sentir o seu corpo de uma maneira diferente. E eu acho que isso é uma coisa que assusta muito o bailarino adulto, a bailarina adulta. Porque a gente, né, eu tô com 39 anos hoje. Você já, né, 39, oxa, já vivenciei muita coisa, não sei o que. Imagina que eu vou ser surpreendida por um movimento diferente. Não, muitas vezes já fiz vários estilos de dança antes. Balé vai ser só virar os pezinhos para fora. Só que na hora que a gente vira esses pezinhos para fora e na hora que a gente associa movimentos com esses pezinhos virados para fora, a sensação corporal que a gente tem é uma nova descoberta. É um mundo novo se abrindo. Então, o que esperar da primeira aula de balé? Espere que um mundo novo vai se abrir na sua cara e você vai olhar e vai falar assim, eu não sei nada. E isso é legal, porque aí você vai olhar e falar, cara, com 39 anos, olha quanta coisa eu tenho para aprender nessa vida, né? Então acho que isso é o primeiro olhar de apaixonante do negócio, porque se fosse tudo a mesma coisa, tudo que eu já vivi nesses 39 anos, não ia ser apaixonante, eu tava já cansada, né? Então acho que, e aí quando as pessoas falam, é muito lento. No começo tem que ser lento mesmo, né? Porque você imagina acelerar o bagulho, né? Se lento o processo já é difícil, imagina acelerar o bagulho. Mas não é lento o tempo todo. Tem os momentos da aula que são mais rápidos e quanto mais você faz balé, quanto mais tempo você tem em contato com essa nova linguagem, mais a sua aula vai aumentando a velocidade. Então, por exemplo, se a gente pegar uma turma de balé adulto iniciante, então ela vai fazer lá, sei lá, um grand plié praticamente em 8 tempos. Se você pega uma turma de balé adulto avançado, você vai fazer um grand plié até em 2 tempos. Entende? Então, dependendo da proposta. Então, essa velocidade ela vai aumentando conforme a sua condição técnica também tem condições de evoluir. E achar que pela aula ser lenta, ela não é trabalhosa, não é cansativa, não vai suar a camisa, suar o colã, né, melhor dizendo, aí você se engana, porque é muito mais difícil fazer uma aula lenta, um plié em 8 tempos, do que um plié em 2 tempos. Em 2 você abaixa 1, subiu 2. Em 8 você vai abaixando 1, 2, 3, 4, volta 5, 6, 7, 8. Nessa altura, seu quadríceps, abdômen, glúteos já estão assim, você tá louca! Então as pessoas se enganam achando que balé é muito devagarzinho, por isso não queima caloria, não sua o colã, eu quero uma coisa mais agitada. Uma coisa é eu querer gostar de músicas mais agitadas, vai pro jazz, né? Eu gosto de uma coisa mais livre, vai pro contemporâneo. Mas não, eu gosto do pianinho, mas assim, eu queria uma coisa que queimasse minhas calorias. É balé mesmo. É balé. Eu acho que quem pensa que movimentos lentos, né, não tá trabalhando é porque nunca fez uma prancha na vida, né? Não. A prancha você fica lá paradinha, imóvel, né, contraindo tudo por aqueles intermináveis 1 minuto, 2 minutos. Não é assim, não. Na verdade, a velocidade, né? Eu acho que os nossos olhos enganam. E a bailarina passa toda aquela leveza do movimento. Você fala, ela tá se divertindo, ela tá meditando, né? E o legal do balé é isso, né? É parecer que tudo é fácil. Então você olha uma bailarina dançando e você fala, nossa, ela faz com tanta facilidade. E na hora que você vai tentar fazer, você fala, como que ela consegue fazer com tanta facilidade? Né? Sim. Porque a gente finge que é fácil. Muito bem. Deixa eu ver qual a próxima pergunta. Tia Ju se perdeu agora. Me perdi aqui.
Não, aqui. Aí você tinha comentado então que na verdade fazendo um resumo de algumas coisas que você tinha falado, né? Você falou que o balé, ele deixa a pessoa mais calma, mais tranquila, acalma o coração, o olhinho brilha, ela trabalha a parte muscular. Então a gente pode considerar que o balé, ele não seja só uma atividade física isolada. Até essa última característica que você colocou, né? Tem que parecer tudo lindo, leve, né? Entra um outro quesito artístico e não só físico, né? Então a gente pode definir o balé como que tipo de atividade? Então, na verdade, algumas pessoas consideram o balé como arte por ser uma cultura muito antiga e que a gente preserva e vem trazendo, né? E considera que isso é arte. Mas na verdade é mais do que isso. Além de ter todo esse histórico de algo antigo que você vem mantendo e tal, você trabalha o que está lá dentro de você, né? Então é a mesma coisa de, eu vou pintar um quadro, né? E aí eu olho para uma tela em branco e falo, eu vou pintar o que eu tô sentindo hoje. Eu tô triste, eu tô feliz, e começo a pintar o que eu tô sentindo. Sim, então vira aquele monte de rabisco que ninguém entende nada, mas que você fez, você entende. Sim? Então, na hora que você está pintando esse quadro, você está colocando para fora aquilo que você sente. E o balé é a mesma coisa. Só que são poucas pessoas que sabem fazer isso. Porque a maioria das pessoas estão focadas na técnica. Eu preciso esticar o pé certinho, eu preciso fazer o andeor, quanto mais alta a minha perna tiver, quanto mais giros eu fizer. E aí a gente esquece de trabalhar esse negocinho que tem aqui dentro. Sim? Então, assim, o legal do balé é que ele é uma atividade física, porque a gente, né, utiliza ali da musculatura, movimento para produzir o balé. E a gente precisa trabalhar esse nosso lado artístico, não só a cultura que vem trazendo, mas o nosso lado artístico, de colocar para fora, né, tudo aquilo que a gente está sentindo em um movimento, em um pôr de bras, em uma levantada de cabeça. Aí esse conjunto de coisas vira uma atividade física artística. Muito bem. É assim que eu defino o balé. Muito bem, e que gera grandes benefícios emocionais, né, também para quem pratica, Sim, é muito comum as pessoas usarem, né, o balé, usarem não numa palavra ruim, mas uma palavra boa mesmo, né, de usarem do balé para sair de depressão, né, para vencer a ausência de filho, né, quando o filho casa, vai embora de casa, é difícil, né, e aí a pessoa começa a buscar atividades, e aí normalmente, né, assim, acontece muito de terapeutas indicarem, vamos pensar numa atividade, pense em alguma atividade que você sempre quis fazer, e aí a pessoa fala, balé, então vamos fazer balé, e aí vem fazer balé adulto. Né? E aí chega na sua sala de aula. Então, a gente como professor, cada aluno que chega na sala de aula, ele chega com uma história. Cada aluno, ele chega com uma vivência. Cada aluno chega com uma dor que o balé pode tratar sim. Não tratar no sentido de, cara, a gente precisa né, se formar em psicologia para usar o balé para tratar. Não é isso que eu tô falando, né? Mas eu tô falando de deixar a pessoa vivenciar aquilo e aquilo vai curar ela de alguma coisa, em algum momento, de alguma maneira, com toda certeza. Show. E não só o balé faz isso, né? Qualquer atividade de dança tem esse poder curativo, né? Tem a dança-terapia para mostrar isso pra gente de uma maneira fantástica. Show. E acho que deu para entender bem como o balé pode ser apaixonante, como fazer as pessoas se apaixonarem por balé, mas a pergunta inicial que era como fazer o aluno da experimental se apaixonar e querer ficar, que dica você daria? Tá, eu vou resumir então o anterior. Okay. O aluno que está dentro da sua sala de aula nesse momento, não ache que só porque ele foi lá e fez a matrícula já tá tranquilo, sua missão tá cumprida. Não, sua missão começa agora. Sua missão começa agora em fazer esse aluno não desistir. Sim?
Então, professor, pense nisso, olhe para os seus alunos dentro da sala de aula e pense o que melhor eu posso fazer por eles. E não estou falando de técnica, não estou falando de técnica. O que segura um aluno adulto dentro de uma sala de aula não é o desenvolvimento técnico que ele tem, mas é o quão bem ele se sente dentro daquela sala. Ele pode estar fazendo tudo torto, mas se ele se sente a sala, se aquilo está fazendo bem para ele, ele continua. Então pense nesse aluno. Aí a gente vai pensar na qualidade técnica, afinal de contas a gente quer, né, que o aluno evolua tecnicamente, mas priorize o todo, sabe? Não fica só na qualidade técnica e também não fique só no bem-estar do aluno. Vamos fazer rave todo dia, né? Então pense nesse aluno que está dentro da sua sala de aula. Agora, o aluno experimental, como fazer ele se apaixonar e ficar? Se ele já agendou, entrou para a sala, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entrar meio que olhando assim e vai procurar um cantinho. Tem várias coisas que a gente não pode fazer e que a gente pode fazer um sem filtro sobre os piores erros que a gente comete numa aula experimental. A gente pode falar sobre isso. Mas, se ele já foi para o cantinho, primeira coisa, ele não está querendo ser o centro das atenções. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que aí às vezes a gente vai, esse é o fulano, e aí você veio da onde, você não sei o que, em alto e bom tom, para todo mundo olhar para ele, né? Então, às vezes vai com mais dedo, né? Então, qual é o seu nome? Você já fez balé? Não, nunca fez. Ai, que legal, não. E uma coisa que eu falo sempre para os alunos experimentais e que eu acredito mesmo, você já fez balé? Não, nunca fiz. Que ótimo. Que ótimo, porque quando o aluno já fez e está voltando, às vezes tem alguns vícios que é muito mais difícil para trabalhar. Então, se é a primeira vez na sua sala de aula, que ótimo, seja muito bem-vindo. Olha, aí vem as orientações. Olha, cuidado não. Olha, você vai ficar um pouquinho perdida nessa aula hoje, tá? É normal, é natural. Eu vou colocar você entre a fulana e a ciclana e você vai copiando e algumas coisas eu vou parar um pouquinho para te explicar. Mas eu vou deixar a aula seguir para você entender como que funciona uma aula. Depois, aos poucos, eu vou te explicando todos os passos, o passo a passo de cada passo. Então, eu já dou uma deixa para a pessoa de que, mano, você vai ficar perdido. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, você vai ficar perdido, você vai se sentir um ET e tá tudo bem, isso é normal. E aí quando a gente se sente perdido numa atividade nova e a pessoa já avisou que eu ia se sentir perdida, a gente se diverte, porque tipo, cara, eu tô dentro do esperado. Então quando a gente como professor dá esse feedback de qual é o esperado, a pessoa que tá na aula experimental, ela se sente mais à vontade. Sim. E aí ela vai começar a fazer a aula. Aí vai ser a hora de você fazer ela se apaixonar, porque antes disso ela tá toda travada. Depois disso ela começa a se soltar um pouco mais. Primeira coisa que é importante, aula de balé adulto, elas conversam, tá? E não adianta falar que vai chamar a mãe pra conversar, porque não resolve. E aí eu acho que cabe a gente como professor fazer algumas brincadeiras saudáveis, tá? Então na hora que tiver a conversa, vira e fala, gente, eu vou chamar a mãe de vocês pra conversar, porque não tá dando, estão conversando demais. Elas já vão soltar uma risada, todo o clima, gelo que tinha já vai ser quebrado, né? E aí a gente consegue socializar um pouco mais. Então essa socialização à base da brincadeira é uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas. Segunda coisa, dar movimentos que a pessoa experimental consiga chegar perto de fazer. De olhar e falar assim, nossa, não, pelo menos esse eu consegui fazer. Assim, tá perfeito, mas eu consegui fazer. Tipo, um grand plié, né? Um adágiozinho, né? Tandis, sem braço, sem cabeça. Sim? Então, facilitar alguns movimentos para que a pessoa perceba que algumas coisas ela consegue fazer. Algumas coisas são mais difíceis, outras ela consegue. E o que pode acontecer na sua aula é o aluno parar. Então, você deu uma sequência de GT, de frappé, normalmente coisas rápidas, o aluno experimental ele para. Ele para, arregala dois olhos e parece que fica roxinho, né? Nem respira mais. E aí é virar e falar,
calma e dá uma risadinha. Calma, tá tudo bem. Eu falei que você ia se sentir perdida. Tá tudo bem. Entende? Aí se você quiser passar uma explicaçãozinha sobre aquele passo ou não, aí você vai sentir. Agora, usar o adágio para um aluno experimental é assim fantástico. Porque é um momento que ele movimenta os braços, que ele tem tempo para copiar, ele tem tempo para reproduzir, ele tem tempo para sentir o movimento e aí sim se apaixonar. E aí, para finalizar a aula, você comparar. Comparações positivas. Você olhar e falar, e aí, o que você achou? Final da aula, você e o aluno experimental. Ai, nossa, não, eu achei que é difícil. Não, mas calma, é assim mesmo. Ó, tá vendo aquela ali? Aquela ali é a fulana. Ela começou faz 2 meses. E vou falar o tempo real de cada aluno. Ó, aquela ali começou faz 1 ano. Ó, essa daqui, ela tá assim, mas ela já faz há 10 anos balé. Porque o aluno experimental que chega numa sala cheia, não tem como se comparar, né? Ele vai olhar e falar assim, nossa, aquela lá dança super bem, essa aqui mais ou menos, gente, eu sou a pior aqui. Sim. Né? Então aí é importante a gente usar essa comparação, mas puxar uma comparação para o positivo. Então, olha, 2 meses que ela faz aula, tá vendo? Daqui 2 meses você vai estar assim. Aí eu crio uma perspectiva para esse aluno experimental de falar, nossa, 2 meses é possível. Sim? Então eu acho que esses pontos são fundamentais para fazer um aluno de experimental se apaixonar, para fazer ele querer ficar na turma, para fazer com que ele queira se matricular na turma. E aí vai ser questão de ver se o horário bate, se o valor está acessível para aquela pessoa e tudo mais. Mas aí o seu trabalho vai começar depois disso. Né? O seu trabalho vai ser fazer esse aluno vencer as frustrações diárias que o balé pode trazer. Pode, não deve, mas pode. Muito bem respondido. Respondi? Fugi, mas agora respondi. E uma coisa que eu acabei esquecendo de te perguntar no meio é que uma apreensão do aluno experimental sempre né, na primeira aula ali, é os nomes, né, dos passos. E isso é o que ele menos tem que se preocupar naquela primeira aula, né? Pois é. E assim, galera, se você tá vendo esse vídeo, você tá pensando em fazer uma aula de balé e tá aí na decisão, primeiro não tem o que decidir, tem que ir. Pensou, tem que ir. Aí vai chegar lá e falar Tandi, GT, Grand Bâtiment, Croisé, sei lá, Grand Plié, nananã. Não surta, calma. Aos poucos esses nomes vão entrando e o estímulo visual de ver o passo faz umas conexões, umas sinapses lá dentro do nosso cérebro e a gente vai armazenando a informação. Tem muitas pessoas que pedem aqui no canal, falam, ai Mari, faz um dicionário. Gente, não adianta isso. Isso não adianta, você não vai pegar lá um dicionário e ficar demi-plié, 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 demi-plié. Não vai. Entende? É que nem aprender uma língua nova, né? Quando a gente aprende uma língua nova, não adianta nada ficar decorando, né, o nome de cada objeto, né? Enfim, não adianta, não é isso que faz. É a conversa que faz a gente aprender uma língua nova, né? É a gente falar, a vivência, a gente falar, tentar falar na língua nova, tentar entender o que a outra pessoa está falando na língua nova, né? E aí essa vivência que vai fazendo a gente aprender. No balé é a mesma coisa. Então a gente ouvir os passos, visualizar qual é o passo. Ah, então demi é isso. Eu vou esquecer, depois vai ser falado de novo. Legal é isso, que se repete, né? Sim. Então eu vou aprendendo devagar. Não se preocupe com isso, se preocupe em vencer os seus desafios aqui dentro. É isso que você tem que se preocupar. São esses desafios que vão fazer você não fazer a experimental. Se fizer, vão fazer você não querer ficar. Se ficar, vão fazer você querer desistir lá na frente. Então é essas coisinhas aqui dentro. E toda vez que você, como bailarina, parar e pensar, acho que eu vou parar, acho que eu não vou mais fazer. Chega para o seu professor e conversa. Fala, olha professor, desculpa, mas queria conversar com você. De um tempo pra cá eu não tô mais me sentindo motivada, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Todo mundo consegue fazer pirueta, eu não consigo. Todo mundo tá evoluindo lá com a perna mais alta, eu não consigo. Conversa, porque conversando o seu professor vai ter como olhar pra você e falar, calma,
vamos tentar assim, assim, assim? Agora, se não conversa, não tem como saber. Aí não tem como o professor te ajudar. Aí, às vezes, muitas vezes parece que o aluno já desmotivou, já tá perdido, né? Assim, você olha e fala, vai parar daqui a pouco. Você tenta até falar uma coisinha ou outra, mas aí começa a faltar e aí você já perdeu o aluno. Sim, clareza de comunicação, né? Você Sim. falou disso em algum vídeo. Falei uma dica que vai sair por aí, eu já saí. Isso aí, show de bola. Show! Show respondido. Que bom. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sem filtro. Se quiser saber aí sobre quais os pecados mortais que a gente como professor pode cometer numa aula experimental, na verdade não pode, né, cometer numa aula experimental, coloca aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre isso, vai ser engraçado. Vou falar dos erros que eu já fiz, dos erros que eu vejo as pessoas fazendo, vai ser engraçado. Se vocês quiserem, coloca aí, eu quero sem filtro da aula experimental, dos erros na aula experimental que a gente faz.